Candidata Simone Tebet agora se dirige até o púlpito. 30 segundos para a pergunta do candidato Jair Bolsonaro. Senhora Simone, a sua vice, há algum tempo, vem falando e ontem falou novamente que Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. E o senhor Renan Tito recebeu alguns milhões do ex-presidente para se calar. Qual é a posição da senhora sobre esse episódio? Candidato Bolsonaro, primeiro que eu confio integralmente na minha vice. A minha vice é de Santo André, o pai dela, já falecido, foi vítima de extorsão da máfia dos transportes na época do governo do PT. Agora, eu lamento esta questão ser trazida num debate neste momento tão importante da história do Brasil e ser dirigida a mim. Eu acho que falta ao senhor coragem de perguntar isso ao candidato do PT, que segundo o senhor é envolvido, que está aqui. Porque não pergunta para o candidato Lula sobre esse assunto. E vamos tratar do Brasil, vamos tratar dos reais problemas, vamos tratar do problema da fome, que Vossa Excelência, como presidente da República, diz que não tem, porque é insensível, não conhece a realidade do Brasil, ou não deve andar nos grandes centros e ver nos semáforos crianças dormindo com fome e pedindo, pelo amor de Deus, por um prato de comida. Eu perguntei à senhora porque vice é um cargo importante. E ela tem falado isso de quem, segundo o Datafolha da Vida, está em primeiro lugar. Então, isso é de extrema importância que seja tratado aqui. A questão da fome, a senhora sabe que nós investimos no auxílio emergencial. Eu fui talvez o único chefe de Estado do mundo que não foi, pelo politicamente correto, obrigando o povo a ficar em casa. E por parte da senhora e outros políticos, se viu um silêncio sepulcral sobre isso. Nós atendemos aos mais necessitados. Quem, porventura, estiver passando fome, que tem gente passando fome, na dúvida, mas pode se cadastrar e vai receber o Auxílio Brasil de, no mínimo, R$600. Quanto ao decreto do senhor ex-presidente Lula, que ele diz que eu assinei, eu desafio ele a mostrar que decreto é esse que eu baixei e decretei sigilo em 100 anos em certas questões familiares. Duvido ele apresentar isso. Então, um mentiroso quanto mais, que merece, no meu entender, ser questionado aqui. Tempo, candidato. Por favor, agora é a palavra da candidata Simone Tebet em tréplica, por favor. Novamente, eu lamento muito. Nós estamos a 2 dias, 3 dias da eleição, uma das eleições mais difíceis do Brasil. E hoje o que nós vemos aqui não é apresentação de propostas, mas ataques mútuos para ver quem roubou mais, para ver quem é mais incompetente, para ver quem é mais insensível. Eu estou aqui para colocar você, eleitor cidadão, no centro do debate. Eu estou aqui para falar de como erradicar a fome, a miséria, gerar emprego, trazer para a formalidade os 40 milhões de trabalhadores que estão hoje na informalidade. Mas isso é o Brasil. Vocês têm uma grande responsabilidade, uma grande decisão a fazer dia 2 de outubro. Será que nós vamos levar e estender esse segundo turno para 31 de dezembro de 2026? Porque é isso que vai acontecer. Esse discurso do ódio de nós contra eles, essa polarização, ela não vai terminar. Um, se eleito, não vai deixar o outro governar. E nós deixaremos de resolver os problemas sérios do Brasil por causa disso. Eu vou voltar a falar. O candidato Bolsonaro tinha que fazer essa pergunta para o candidato Lula, que está aqui. Afinal, ele está acusando o candidato Lula e de seu partido de um crime, mas não faz, talvez por covardia, talvez porque não tenha coragem, ou talvez exatamente porque não queira resolver quais são as propostas que ele tem para resolver os problemas graves dos próximos 4 anos do governo. A pandemia, que ele geriu muito mal e atrasou a compra de vacinas em 45 dias, não está só matando agora por conta da pandemia da Covid-19, está matando porque nós temos represado nas filas dos hospitais exames, cirurgias, consultas, porque os hospitais tiveram que ficar muito tempo fechados, porque pela insensibilidade, pela incompetência, ele atrasou a vacina, aliás, deu um mau exemplo, sequer tomou esta vacina e hoje, lamentavelmente, o Brasil tem um passivo na área da saúde, da educação, na área da geração de emprego. Lamentável, presidente, que o senhor não esteja aqui para falar do Brasil real e apresentar soluções a ele. Muito obrigado aos 2 candidatos, os senhores podem retornar aos seus locais. Eu vou dar andamento
ao debate. Essa é a vez, então, de a candidata do MDB, Simone Tebet, fazer a pergunta. Ela só pode perguntar ao candidato do Novo, Luiz Felipe Dávila. Por favor, os dois ao púlpito. 30 segundos para a pergunta, por favor, candidata. Obrigada. Candidato Dávila, vamos falar de Brasil? Vamos, né? Vamos falar do Brasil real, que ainda chora a morte dos seus filhos que morreram prematuramente por conta da incompetência de um governo que não colocou vacina na hora certa no braço de milhões de brasileiros. O Brasil está morrendo não só de Covid. Nós temos uma fila interminável de exames, consultas e cirurgias atrasadas. A pergunta é: como nós vamos zerar essas filas? Como nós vamos resolver o problema da saúde pública, especialmente dos nossos idosos? Que bom ter a oportunidade de discutir um pouco de Brasil e menos esse bate-boca que não leva a lugar algum. Mas olha, Simone, eu queria dizer antes que eu trabalho há 14 anos no Centro de Liderança Pública, no CLP. E nesse meio tempo que eu formei lideranças públicas no Brasil, trabalhei com estados e municípios, eu descobri uma coisa: todo mundo que quer fazer a diferença, quer fazer a coisa certa na vida pública, faz duas coisas importantes. Tem liderança com caráter, honestidade, disposto a comprar as boas brigas políticas. E depois a competência na gestão. As coisas precisam dar resultado. Nós precisamos saber se aquela política pública está melhorando ou não a vida das pessoas. E nessa pandemia, algumas coisas interessantes aconteceram na saúde. Nós avançamos com a telemedicina, nós avançamos com o prontuário eletrônico, nós precisamos ter essa digitalização na saúde, que ela é fundamental, principalmente na saúde primária, porque é lá que nós vamos ter o histórico das pessoas e passar e deixar de repetir exames que acontecem depois, sufocando a saúde terciária. Então, a digitalização é muito importante, focar na saúde primária é muito significativo para as pessoas. Fico muito feliz, Felipe, de agora ver realmente, né, uma pessoa sensível falando da preocupação que tem com a população que hoje está doente. Nós vamos ter que caminhar mesmo para a telemedicina, para o prontuário único, mas nós temos que especificamente pensar agora nos milhões, tem pelo menos 20% das pessoas mais pobres do Brasil com câncer morrem prematuramente porque não tem vaga no SUS para fazer seu atendimento e depois é tarde, ele vem a falecer. Nós vamos tomar 3 medidas imediatas para zerar essa fila. Primeiro, aumentar o dinheiro que o governo federal vai colocar no SUS, o financiamento. Segundo, equipar todos, eu repito, equipar todos os hospitais regionais com os aparelhos necessários para que possam atender a população brasileira. Mas é preciso também olhar pelas santas casas que atendem praticamente as 1000 cidades que não têm hospitais públicos. Quero aproveitar apenas aqui para fazer um pedido para você, pai e mãe. Amanhã termina a campanha de vacinação contra a poliomielite. Vamos vacinar nossas crianças para que a paralisia não volte na vida dos nossos filhos. Tempo esgotado, por favor. É verdade. Nós precisamos pegar o SUS e melhorar a coordenação com os hospitais filantrópicos, com as santas casas. Mas também precisamos, Simone, trazer os hospitais privados para dentro, porque há ociosidade nos hospitais privados e nós podemos aproveitar isso no SUS e assim estender esse atendimento de melhor qualidade para as pessoas. Mas tem uma coisa muito importante, eu estava dizendo aqui que parte da gestão pública da competência é a avaliação de serviço público. Nós precisamos ter mais critério com essa avaliação do serviço público para justamente fechar hospitais que não estão cumprindo esse papel e dobrar o investimento naqueles que estão cumprindo o seu papel. Então é muito importante nós termos essa capacidade de coordenar melhor a ação do governo federal com estados e municípios. Precisamos descentralizar o poder e precisamos pensar sim, porque eu digo que o SUS é a maior parceria público-privada do mundo. Funciona por causa dos hospitais filantrópicos, por causa das santas casas e precisamos trazer agora os hospitais privados para dentro. É fundamental isso. Depois, nós precisamos rever a tabela do SUS. Nós sabemos disso, né, Simone? Que a tabela do SUS está muito defasada. E sempre usamos o critério de procedimento. Não, eu acho que tem que ser por resolução do problema. O serviço público precisa prestar serviço ao cidadão. O que o cidadão quer saber é se resolve o problema da vida dele, seja na saúde ou na educação. Portanto, vamos colocar o cidadão em primeiro lugar. Vamos mensurar a qualidade do serviço público, se está atendendo ou não o cidadão. E não como é hoje, que nós temos um gasto gigantesco com a máquina pública que não atende o cidadão. Nós precisamos ter um Estado que serve ao cidadão e não que se serve do cidadão para pagar o custo da máquina pública. Candidatos, muito obrigado. Está encerrado aqui esse primeiro bloco do nosso debate.
Eu vou agora sortear, então, o tema da próxima pergunta, que será feita pela candidata Simone Tebet. Mudanças climáticas é o tema da pergunta que a candidata Simone Tebet vai fazer agora. Eu peço que a senhora se aproxime do púlpito e indique, por favor, a quem a senhora vai dirigir a sua pergunta. Candidato Bolsonaro. Candidato Bolsonaro, pode se dirigir ao púlpito. 30 segundos para a pergunta, por favor, candidata. Candidato Bolsonaro, o seu governo foi o governo que mais deixou os nossos biomas, florestas, o meu Pantanal e a Amazônia queimarem, serem devastadas. O maior desmatamento dos últimos 15 anos. Ao invés de proteger as florestas e cuidar da vida das pessoas, o seu governo cuidou e protegeu mineradores, invasores de áreas públicas e madeireiros. O senhor, nesse aspecto, foi o pior presidente da história do Brasil. O que o senhor faria de diferente nos próximos 4 anos? Senhora candidata, eu morei em Niuaque, estado de Mato Grosso do Sul. Conheço muito bem o Pantanal Sul-Mato-Grossense. Não é verdade que a senhora está falando aqui. Periodicamente pega fogo na região. Mas nós temos no Brasil 2/3 das nossas florestas preservadas da mesma maneira quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou. Nós somos exemplo para o mundo. Nós somos dos países que, apesar de agora entrar na 10ª economia do mundo, que menos emite gases de CO2. Esse é o Brasil nosso. A senhora deve ter um pouquinho de noção de tamanho do que é a nossa floresta amazônica. Ela equivale a uma Europa ocidental. Como tomar conta disso tudo? No corrente ano, não tivemos notícia de incêndios, nem no seu Pantanal e nem na floresta amazônica, a não ser o que acontece quase corriqueiramente. Então, não é verdade esses dados. Nós botamos todas as Forças Armadas para combater incêndio. E a resposta está aí. Agora, é uma briga de narrativas, de informações, porque o nosso agronegócio é cobiçado. E a senhora está com muitos ciúmes da Tereza Cristina, que tirou tua vaga do Senado Federal por Mato Grosso do Sul. É impressionante, mente tanto que acredita na própria mentira. Mas vamos lá, o mundo virou as costas para o Brasil. Porque o presidente apoia projetos que são verdadeiros retrocessos, que é destruir a Amazônia. A Amazônia e o meio ambiente é vida e significa comida mais barata na mesa dos brasileiros. Eu sou do agronegócio. A falta de chuva em Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul está fazendo com que a gente produza menos e a comida chegue mais cara na sua mesa. Eu, eleita presidente da República, desmatamento ilegal zero. E sabe mais eu vou fazer? Eu vou fazer um revogaço nesses decretos que tiram dos órgãos de fiscalização o controle de proteger a Amazônia. Porque quando nós não protegemos a Amazônia, nós descompensamos o clima. As chuvas em excesso nos grandes centros, lá nas comunidades mais pobres, derrubam as casas, matam a vida das pessoas mais humildes. Meio ambiente é vida e, portanto, precisa e vai ser preservado no meu governo. Então, a falta de chuva é responsabilidade minha. Parabéns. Senhora candidata, eu fui na Rússia, quando estava toda a imprensa contra mim, fui negociar fertilizantes para o agronegócio. Os navios chegaram. O homem do campo está produzindo. Nós garantimos a segurança alimentar para o povo brasileiro e para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. E a senhora não falou nada no tocante a isso. No mínimo, um elogio. Que eu fui negociar com a Rússia fertilizantes para o nosso Brasil. Eu levei paz ao campo, titulando terras, são 420 mil lotes que nós titulamos. Acabou o trabalho do MST. Por isso o agronegócio, que a senhora diz que é dele, tanto me ama e não ama a senhora. Essa é mais uma diferença. E mais ainda, desses 420 mil lotes, 80% são para as mulheres. Eu defendo as mulheres do campo também. Mais ainda, com a questão... Não fez mais que obrigação porque está na lei. Candidata, a senhora não pode interrompê-lo. Posso continuar aí? Seu tempo, candidato. Vamos lá. Então, eu levei paz, tranquilidade ao homem do campo. As multagens eram algo abusivo e a senhora nunca falou nada enquanto senadora. Precisei eu chegar... E com o Ricardo Salles, moralizarmos a questão de multas. Reduzimos em 90% aproximadamente as multas aplicadas no campo. Nós levamos paz ao campo
segurança e tranquilidade. E o respeito. Eles têm um homem que se preocupa de verdade com o agronegócio, que está sempre trabalhando para que o Brasil produza mais para nós e para o mundo. O senhor tem mais 10 segundos, candidato, se quiser usar. A questão das armas também. Nós demos, juntamente com o parlamento, o porte estendido ao homem do campo. Ou seja, mais segurança no campo, mais produção e o pessoal me ama. Tempo agora, candidato. Muito obrigado pela participação dos dois. Eu peço que os dois retornem aos seus locais. Eu vou sortear agora o tema da próxima pergunta, que será feita pelo Padre Kelmon. Padre... Para a candidata Simone Tebet. Candidata Simone, por favor. 30 segundos para a pergunta, candidato Lula. Candidata, todos nós sabemos e acompanhamos pelo noticiário de que em um determinado momento no atual governo, o Brasil desrespeitou todo e qualquer comportamento na defesa da questão do clima. Eu queria saber o que a senhora propõe para resolver a questão do clima no Brasil. Bom, candidato Lula, nada é por acaso nessa vida. Nós acabei de falar de mudanças climáticas com o atual presidente da República e, mais uma vez, ele vem com inverdades, ele fala de questões que ele não conhece ou simplesmente que não se importa. Quando nós falamos de meio ambiente, de mudanças climáticas, nós estamos falando de vidas. No meu governo é desmatamento ilegal zero. Nós vamos devolver lá para a Amazônia, para os biomas brasileiros, os órgãos de fiscalização e controle para que protejam as nossas matas, para que protejam os nossos rios. Nós vamos fazer mais, nós vamos mostrar que não é meio ambiente ou agronegócio, é meio ambiente e agronegócio, é natureza e desenvolvimento. Eu sou do agro. O agro põe comida barata na mesa do brasileiro. Mas se nós não cuidarmos do meio ambiente, o meu estado, Mato Grosso do Sul, e toda a região sul do Brasil, candidato, sabe qual foi o prejuízo das mudanças climáticas com o agronegócio nos últimos anos? 60 bilhões de reais. É o dinheiro que faz, quando se gasta muito e se tem prejuízo, faz com que o preço dos alimentos suba. E aí, no supermercado, o pobre não consegue comer. Hoje ele come arroz ou feijão. Então, cuidar de meio ambiente é cuidar da vida. É isso. Nós vamos cumprir o Acordo de Paris. Nós vamos deixar de ser pária internacional, porque hoje o mundo tem vergonha de nós. E mais, é muito importante esta questão. Nós vamos fazer dinheiro. Por quê? Preservar hoje gera dinheiro. O mundo quer pagar, porque nós temos o que o mundo quer. Nós temos florestas, então vamos preservá-las e cobrar em dólar de quem quer comprar o chamado crédito de carbono. E esse dinheiro entrando no Brasil vai servir para que a gente mova a máquina, faça o Brasil crescer, gerar emprego e renda para a população brasileira. Candidata, uma coisa importante que tem que dizer é que desde a COP15 em Copenhague, o Brasil, no nosso governo, se transformou no Brasil que mais controlou o desmatamento, reduzimos praticamente 80%, de 27 mil quilômetros para 4 mil quilômetros, e ainda assumimos a responsabilidade de evitar a emissão de 36,9, sabe, de gás carbono. Além disso, eu queria dizer uma coisa, nós vamos proibir terminantemente qualquer garimpo ilegal. Não é necessário nenhum cidadão do agronegócio invadir a Amazônia ou o Pantanal. Quando eu era presidente, as pessoas queriam plantar cana no Pantanal, eu não deixei. Por quê? Porque nós temos 30 milhões de terra degradada, de pasto degradado, que você pode utilizar para plantar o que você quiser, sem precisar derrubar uma árvore e fazer uma agricultura de baixo carbono, que é o que o Brasil precisa. Nesse momento que nós conversamos, candidato Lula, 3 mil árvores foram derrubadas na Amazônia. Essa é a média. Nós temos que cuidar do meio ambiente, nós vamos cuidar do agronegócio e nós vamos cuidar da agricultura familiar. Mas nós vamos cuidar também de quem mora no norte. Lá eles podem explorar, porque é a pecuária intensiva, é o cacau, é o açaí, é o extrativismo ali da pesca para sustento da sua família. Então é isso, não é a meio ambiente ou desenvolvimento. É possível e nós vamos garantir aos homens que moram no norte, aos homens que ali precisam do seu sustento,
sustento, inclusive com a agricultura familiar, todas as condições. Mas seremos intolerantes, intransigentes e puniremos com rigor todo e qualquer invasor de área pública, grilheiro e minerador. E, por fim, nós vamos fazer um revogaço nos decretos que são retrocessos do atual presidente da República. Candidatos, muito obrigado. A senadora Simone Tebet. Candidata, por favor. 30 segundos para a pergunta, por favor. Senadora, eu chamei a senhora para restabelecermos a civilidade, discutir o Brasil. Chega desse baixo nível que nós estamos assistindo hoje à noite, que é deprimente ver alguém que queira ocupar a presidência da República num bate-boca de botequim. Vamos discutir o Brasil? Então vamos lá. A pergunta é, nós divergimos um pouco na questão das privatizações, porque eu quero privatizar as grandes estatais e a senhora sempre defende manter ainda a Petrobras como uma estatal e outras. Eu gostaria que a senhora fizesse a sua colocação. Bom, nós realmente divergimos, mas divergimos em alguns pontos apenas. Mas nós temos uma visão em comum. Nós somos um governo que, se eleito, seremos parceiros da iniciativa privada. Não é um Estado grande, paquiderme pesado e muito menos um Estado mínimo, na minha visão. É o Estado necessário para servir as pessoas. E aquilo que é bom tem que ficar na mão do Estado, se essa for a responsabilidade dela. O Estado tem que cuidar da saúde do povo, da educação, da segurança pública e buscar a iniciativa privada para construir casas para o povo, para servir as pessoas. Mas tem algumas estatais que são da essência do serviço público e nós temos que aproveitá-las. Eu estou falando, por exemplo, dos bancos públicos. O que seria do agronegócio se não tivesse o fomento e o financiamento do Banco do Brasil? O Plano Safra ajuda a produzir mais barato. Isso faz com que a comida chegue mais barata na mesa do trabalhador brasileiro. A Caixa Econômica, ela, através de recursos, ela subsidia, ela banca com dinheiro público a construção de casas populares para quem ganha até um salário mínimo e meio. Aliás, casas essas que não existem mais com o atual governo, que cortou em mais de 90% a construção de casas populares para os mais pobres no Brasil. Então, eu concordo com você. Vamos privatizar as estatais deficitárias, que não têm interesse público, mas vamos manter aquelas que são essenciais e que estão dando certo. Senadora, de 2012 a 2021, as estatais federais consumiram 160 bilhões de reais dos cofres públicos. Não dá, gente. Esse dinheiro devia ter ido para a saúde, para a educação. Inclusive, senadora, se nós privatizarmos a Caixa, Banco do Brasil, vai acontecer uma coisa ótima, vai aumentar a concorrência. E aumentando a concorrência, nós podemos colocar parte dessa linha de crédito justamente no orçamento da nação. Uma coisa limpa, clara, transparente, não precisa de banco público. E nós temos de acabar, principalmente, privatizar a Petrobras. É uma vergonha. Olha o que esse governo do PT fez na Petrobras. Um escândalo de corrupção, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E nós estamos movendo para energia fóssil, saindo da fóssil para energia limpa. Não precisamos de uma estatal. Vamos fazer o Brasil acabar com essas estatais que são antro de corrupção, principalmente se o PT voltar. Nesse ponto, você tem razão, candidato Felipe Dávila. A Petrobras quase foi quebrada pelos escândalos de corrupção do PT, para poder comprar votos do Congresso Nacional, inclusive com a conivência do meu partido. Nós tivemos o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E eu sou daquela que condeno e aponto. Houve corrupção no governo do PT, com a conivência, lamentavelmente, de alguns membros do meu partido. Mas você falou em 160 bi. A Petrobras, nos últimos anos, 3 anos, ela rendeu em dividendos, lucros, dinheiro para a saúde, para a educação e para o meio ambiente, recursos para os cofres da nação, 440 bi. Se ela fosse vendida hoje, valeria 600. Em 3 anos, ela está paga. Então, vamos manter a Petrobras na extração, vamos aproveitar esse dinheiro para que esse dinheiro venha, para a gente dar garantia de qualidade de ensino para as nossas crianças, colocar dinheiro onde precisa. E vamos sim, aí você tem razão, privatizar as refinarias superfaturadas do governo do PT. É assim, não é 880. O que importa é colocar as pessoas no centro do debate, fazer o que é bom para o povo. Se o Estado está dando certo, naquilo que ele está dando certo,
aberta ele mantém. E vamos ser parceiros da iniciativa privada, privatizar concessões, PPPs, para que a iniciativa privada gere emprego, renda para a população brasileira. Só assim, em parceria, o Brasil vai voltar a crescer e garantir dignidade para os nossos irmãos. Obrigado, candidatos. Candidata Bolsonaro, candidata Soraya, e eu peço desculpas, até pelo carinho e respeito que tenho por você, jamais a desrespeitaria. Eu quero dizer que você fez hoje a pergunta mais importante da noite para mim. Você sabe que eu sou mãe e professora. Eu fiz um juramento para mim que nenhuma criança, se eu for eleita presidente, todos os filhos dos pobres terão a mesma qualidade de ensino que os meus filhos. Então, eu quero perguntar para você, já que não foi respondido, né, como vamos resolver o problema da educação dos nossos jovens? Candidata. Perdão, não entendi. O tempo dela estava esgotado. A senhora responda. Sem problema, eu até passo o tempo, se você... uma parte do tempo. Porque aqui a gente está debatendo o Brasil, fazendo esse bate-bola... educado, né, com urbanidade, enfim. Candidata, nós realmente temos um problema muito grave. Falamos muito em conectividade, falamos muito em tablets, só que tem crianças nas escolas que estão sem água, sem merenda, a merenda a 36 centavos. Enquanto tem gente que come picanha, que o quilo custa quase R$2.000, e se lambuza no leite condensado, as nossas crianças comem bolacha seca com suquinho em pó. As nossas crianças, a grande maioria, eu tenho conversado com elas, às vezes só tem aquela refeição na escola. O país foi abandonado. Hoje, 240 mil crianças fora da escola. E como é que nós vamos resolver isso? Acima de tudo, nós tivemos 5 ministros da educação. Um foi preso, e aí os escândalos que tramitam, dizem que nada foi provado. Simone, nada foi provado, só que nós somos advogadas e a gente estuda. Eu fui sua aluna, você é uma excelente professora e você já me elogiou. Nós trabalhamos e estudamos, não somos neném. Né? Então, nós sabemos muito bem o que está acontecendo nesse país. E dentro do Poder Judiciário, nós temos que respeitar o devido processo legal. Isso tudo demora, tem inquérito, tem todas essas fases, tem o Ministério Público, como foi o caso da pandemia também. Dizem que nada foi provado. Foi sim, o nosso trabalho terminou com a entrega de um relatório. E aí passamos para os órgãos competentes e estamos aguardando o resultado desses órgãos competentes. Não adianta mentir para a população que nada aconteceu e que nada foi provado. Você tem toda a razão. Acho que o maior desafio hoje do Brasil, e as nossas mães sabem disso, é o que fazer para manter os nossos jovens na escola, que hoje são sequestrados pela violência, pelas drogas, pelo crime organizado. Eu vou mudar essa realidade. Vou implantar a nova reforma do ensino médio técnico, período integral. E para manter esse jovem, nós vamos ter conectividade, internet em todas as escolas públicas. E vamos garantir um prêmio para o jovem que concluir o ensino médio. Eu já fiz a conta. Nós vamos premiar em R$5.000 o jovem que terminar o ensino médio, para ele fazer o que ele quiser com esse dinheiro, desde que ele estude, para que ele tenha futuro digno, emprego de qualidade e renda. Sabe como? 2 milhões se formam, isso dá 10 bi. É metade, senadora Soraya, candidata, é metade do dinheiro gasto do orçamento secreto, que hoje é utilizado pelo governo para comprar votos no Congresso Nacional. Sua tréplica, por favor. Eu quero aqui lembrar sobre privatização. Enquanto o atual governo disse que iria privatizar a EBC, usou, não fez, como não privatizou praticamente nada, eu estou aguardando até hoje prestação de contas sobre isso, mas ao invés de, pelo menos, utilizá-la para ajudar a população, como fez a Rede Vida. A Rede Vida tem 2 canais que dão aulas para os nossos alunos. E antes da internet, é a televisão aberta que chega na casa das pessoas. Mas, diferentemente do presidente de Portugal, que foi dar aulas, não, a EBC ficou a serviço de fazer propaganda.
campanha antecipada para o atual governo. É muito triste, é uma lástima. E sim, eu sou super privatista, mas eu não venderia a EBC justamente porque eu utilizaria para nos ajudar a cobrir esse déficit que a pandemia deixou. Candidatas, muito obrigado. O candidato Lula se aproxima. Sua pergunta em 30 segundos, por favor, candidata Tebet. Candidato Lula, em vários aspectos, o governo do PT se assemelham ao governo Bolsonaro e, portanto, são iguais. Eu falo especialmente no desperdício de gastos públicos. Gastou-se muito no seu governo e mal, gasta-se muito no atual governo e mal. Houve desvio de corrupção no governo do PT. Hoje tem denúncias gravíssimas de corrupção neste governo. Até nas privatizações, vocês se parecem. O seu governo prometeu um trem-bala que não aconteceu. E agora a pergunta que eu faço, a senhora não teve... se vai haver privatização. Tempo, candidata, por favor. Candidato Lula, o senhor pode responder. A candidata Simone está sendo um pouco injusta na pergunta e nas acusações. Primeiro porque, se você acompanha a economia brasileira, você percebe que em 2002 eu peguei o país com 12% de inflação e 12% de desemprego, com a dívida no FMI, com a dívida pública de 60,5%. Nós reduzimos da dívida pública para 37,7%, nós reduzimos da inflação para 4,5%, nós reduzimos do desemprego e no final do mandato geramos 22 milhões de empregos e nós começamos a fazer uma reserva que nunca antes na história do Brasil tinha havido reserva e deixamos o Brasil com um colchão extraordinário. Nós investimos efetivamente para que o BNDES investisse no investimento brasileiro. Nós começamos a fazer o PAC, que foi o maior programa de investimento de infraestrutura do nosso país. Foram 13 milhões e 500 mil obras entregues, ficou quase 1 milhão de obras já em andamento e mais 5 milhões que estavam em projeto. E se pararam é porque os governos seguintes não fizeram as obras. E só no Mato Grosso, sabe quanto que nós investimos? Sabe quanto nós investimos? 38,8 bilhões em obra de infraestrutura. Se quiser, eu posso citar. Eu não vou citar porque a senhora deve conhecer como prefeita. Eu não sou de Mato Grosso. Do Mato Grosso do Sul. Ah, sim. Mato Grosso do Sul. Eu estou dentro de Mato Grosso do Sul. É só perguntar para o seu governador do PMDB, que é candidato, é perguntar para o prefeito, que é senador, seu amigo Nelson Trade, que ele vai lhe dizer. Eu era chamado pela imprensa do Mato Grosso do Sul como pai do Mato Grosso. Tanto na prefeitura quanto no estado. Então nós fizemos muita coisa, investimos muito e moralizamos muita coisa nesse país, sobretudo a Petrobras. Nós capitalizamos a Petrobras em 70 bilhões de dólares, porque a Petrobras não achou o pré-sal porque deu sorte, não, é porque foi investimento em pesquisa. Então, veja, além de tudo, o que resultou foi emprego, o que resultou foi educação, o que resultou foi... Se eu mostrar o que foi feito em Três Lagoas, a senhora se lembra porque era prefeita lá. Foram 2 bilhões de investimentos, 1,5 bilhão em infraestrutura e 500 milhões de casa. Só casa para moradia foi 4 milhões de casas contratadas. Não, 4 mil casas moradia, 4.640 casas contratadas. Entregue quase 3 mil. E a senhora era prefeita, a senhora sabe disso. A senhora sabe que nós fizemos a fábrica de celulose lá, a fábrica de ureia. Eu fui inaugurar a fábrica de celulose. A senhora conviveu com isso muito bem. Candidata. A fábrica de celulose, eu fui para os Estados Unidos e nós corremos atrás e conseguimos levar as duas, não foi só uma, depois, as 2 maiores fábricas do mundo de celulose e sou conhecida até hoje como a prefeita da industrialização. Mas o senhor fugiu da pergunta. Eu perguntei o que fará com a privatização de estatais deficitárias, como a EPL, que até hoje foi criada para se construir o trem-bala, que liga o Rio, São Paulo e ela continua. Não estou falando se vai privatizar tudo ou não, mas as privatizações de estatais que juntas, por exemplo, dão um prejuízo de 10 bilhões de reais aos cofres públicos. Sabe o que dá para fazer com esse dinheiro? Dá para bancar o Poupança Jovem, os 5 mil reais para cada jovem do ensino médio que se forme todos os anos. Dá para pagar pelo menos metade das casas populares que nós queremos construir no Brasil, num total, e essa compromisso eu fiz se for eleita presidente da República, de construir 1 milhão de casas populares. Então, repito, eu fiz uma pergunta simples. O senhor privatizaria estatais deficitárias que não servem para nada? Veja, se existe estatal deficitária, ela nem deve existir.
Agora, eu vou fortalecer o BNDES, fortalecer o Banco do Brasil, fortalecer a Caixa Econômica Federal, vou fortalecer o BNB, vou fortalecer o BAVA, que são as coisas que funcionam nesse país. Se tiver uma estatal que não presta para nada, acabou. Tempo esgotado, obrigado, candidatos. Pelo menos eu estou tendo o prazer de discutir o Brasil com a Simone Tebet hoje à noite aqui, que é um grande prazer. A questão da saúde, senadora, nós falamos hoje um pouco sobre a digitalização da saúde, a melhoria da qualidade do serviço público na saúde. Como melhorar essa coordenação do SUS, principalmente do governo federal com os estados e municípios, que praticamente inexistiu durante a pandemia? Excelente pergunta, é um prazer poder debater o Brasil com você e aí pedindo já desculpas para aqueles que estão a essa hora da noite vendo um bate-boca aqui que não coloca você, eleitor, cidadão brasileiro, no centro do debate. Tenho certeza que você que está nos ouvindo quer tratar disso, de educação, de saúde, de segurança pública, o que nós, como candidatos e futuros presidentes da República, podemos e vamos fazer para resolver e melhorar a sua vida. Então, é um prazer poder estar aqui respondendo de novo a essa questão tão importante que é a saúde pública no Brasil. A coordenação passa por um governo federal forte, atuante, sensível com os problemas das pessoas. Por um candidato e um presidente da República que nos momentos que mais se precisa estende a mão. Lamentavelmente, não foi isso que aconteceu. Primeiro ponto, é preciso que o governo federal volte a investir no SUS no Brasil. Lá atrás, muito lá atrás, antes do governo do PT, inclusive, a União repassava 60% do gasto com o SUS era do governo federal. Hoje é algo em torno de 40%. Segundo, nós temos hospitais regionais espalhados pelo Brasil inteiro, os governos estaduais não dão conta. Equipar aparelhos para fazer exames, cirurgias, consultas em parceria. Colocar no governo digital a telemedicina, o prontuário único, que dá dó, é lamentável saber que a mulher lá do meu Pantanal, lá da Amazônia, ela tem que às vezes andar muitos quilômetros, na Amazônia então 200 quilômetros para levar seu filho, muitas vezes com uma simples dor de barriga, mas que pode ficar desidratado e vir a falecer, mortalidade infantil, porque não tem um médico ali. Mais do que isso, precisamos atualizar a tabela SUS. Eu disse aqui e vou repetir, que tristeza. 20% dos pobres no Brasil que são detectados com câncer morrem prematuramente porque tem as portas do SUS fechado. Porque as santas casas querem ajudar, mas a tabela SUS está desatualizada há quase 20 anos. Dinheiro tem, falta vontade política. Dinheiro tem, lamentavelmente vai para o desvio da corrupção. É verdade, senadora. E veja que tragédia que é. O AC Camargo, um hospital muito importante que trata o câncer aqui em São Paulo, foi fechado agora justamente porque não aguenta arcar as despesas, porque o repasse do SUS é tão pequeno. Repassava 38 milhões, por volta de 38 milhões, e tinha que buscar mais 60, 70 milhões na iniciativa privada. E isso nós vamos destruindo a saúde. Mas eu acho muito importante nessa descentralização focar na saúde primária, no médico de família. Se esse prontuário único nós tivéssemos o histórico todo dos nossos pacientes, isso ajudaria muito nos tratamentos, principalmente quando tem que tratar de diabetes, hipertensão, coisas que dariam para antecipar muito mais. Então, eu acho tão importante a questão da digitalização e é outra coisa que acaba de pedir muito mais exame do que precisa, porque você tem o prontuário eletrônico. Hoje, metade da nossa informação está num hospital público, ou está num hospital filantrópico, ou está num laboratório. E isso acaba fazendo com que a saúde fique muito cara. Nós precisamos combater a perda, o desperdício de dinheiro. E olhar para quem mais precisa. Os nossos idosos estão desassistidos, ninguém fala do idoso. A minha vice é tetraplégica, ela está me ensinando muito. Nós vamos fazer o maior programa de inclusão da história do Brasil. A pessoa com deficiência precisa de cadeira de rodas, precisa de órtese, precisa de prótese. As pessoas com doenças raras são esquecidas e são, no todo, 30 milhões de brasileiros. Eleita presidente da República, não vai faltar dinheiro para a saúde pública no país, porque o meu governo, eu sou ficha limpa, meu governo vai ser ético. Cada centavo do dinheiro dos impostos da população brasileira vão ser investidos em educação, em saúde, em serviços públicos de qualidade. É assim, dinheiro público tem, falta eficiência, transparência, aplicação do dinheiro da forma correta. O futuro do Brasil depende de você, está na sua mão. Dia 2 de outubro, exercendo a democracia, é você que decide.
Eu peço apenas que faça uma reflexão. Neste momento tão difícil da história do Brasil, se a escolha tem que ser pelo menos pior, ou se tem que ser aquela escolha do seu coração. Acabamos de ver nesse debate que essa polarização, essa briga, este ódio não tem fim. Serão mais 4 anos assim, sem resolver os seus problemas, porque um não vai deixar o outro governar se perder a eleição. Nós queremos fazer diferente. Eu e Mara estamos prontas para fazer o maior projeto de inclusão da história do Brasil, sem deixar ninguém para cá atrás. Nós iremos governar com a alma de uma mulher e um coração de uma mãe. Eu não vou sossegar enquanto tiver um único brasileiro passando fome no Brasil. Eu não vou sossegar como mãe enquanto as escolas dos mais pobres não tiverem a mesma qualidade de ensino que as minhas filhas tiveram, porque eu sou professora. Eu não vou sossegar enquanto famílias inteiras estão debaixo de lona, em barracas, nas praças públicas do Brasil. Mas para isso, eu preciso do seu apoio, da sua confiança e do seu voto. Com amor e com coragem, nós podemos juntos transformar essa realidade. Por isso, peço o seu voto. Eu sou Simone, meu número é 15. Muito obrigada. Obrigado, candidata.